Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Pinho e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de vetores. Então, como eu introduzi o assunto na última aula, hoje eu vou passar uma lista de exercício para vocês, tá? Então, que será entregue na próxima semana. Então, nós já fizemos 2 exercícios no último vídeo, que foi para cadastrar uma lista de compras, usando o vetor, depois fizemos uma simulação da Mega Sena. E hoje eu vou mostrar para vocês esses 5 exercícios aqui, para que fiquem mais claro para vocês o uso do vetor. Quando a gente faz o exercício, fica muito mais fácil, né? Quando nós colocamos em prática, fica muito mais fácil de entender o conceito de vetores. Então, o primeiro exercício é o seguinte: cria um vetor de 5 posições de inteiro. Preencha o primeiro espaço apenas do vetor com valor digitado e os demais espaços com o dobro. Então, por exemplo, se você digitar 2, o vetor, né, vai ser impresso 2, 4, 8, 16, 32. Se eu digitar 4, aí ele vai digitar 8, né, aí o dobro de 8 vai ser 16 e assim por diante. Então, a ideia é essa. Então, nós vamos preencher um primeiro valor e aí ele vai preenchendo o vetor conforme, com o dobro da primeira posição. Isso vai ser feito 5 vezes, tá? Então, são 5 posições de vetores. Eu já tenho todos esses exercícios prontos, eu vou mostrar para vocês, né? Vocês vão fazer, mas eu vou ir explicando aqui, né, o raciocínio de cada um desses exercícios. Então, o primeiro vetor, ele é muito tranquilo, tá? Então, aqui está o conceito dele, certo? Que foi o que eu passei para vocês. Então, o nosso vetor, ele vai ter tamanho 5. Por que que ele tem tamanho 5? Porque eu quero preencher 5 posições, tá? Então, que é justamente o que está aqui no nosso enunciado, certo? Então, ele tem 5 posições, então o nosso vetor ele vai ter tamanho 5. Aqui, então, eu vou começar com a minha entrada de dados, certo? Então, eu tenho aqui a minha entrada, onde eu pedi para a pessoa digitar um valor, e eu estou falando que esse valor, ele já vai ser armazenado na primeira posição do vetor. Reparem que a primeira posição eu não vou colocar dentro do laço de repetição, porque só a primeira posição que ela vai ser digitada pelo usuário, as outras vai dobrando. Correto? Então, vamos supor que eu digitei 4. Então, a posição 1, ela já vai ser impressa 4. E aí, eu iniciei aqui um laço de repetição, ele tem tamanho 5, porém, ele não vai começar com 1. Por quê? Porque o 1 eu já digitei. Então, esse laço de repetição, ele vai começar na posição 2. Então, para x de 2 até 5. E aí, a posição do vetor de x, que vai começar com 2, ó, vetor... O segundo vetor, ele vai ser o quê? O primeiro vetor, que é esse daqui. Como que eu faço para pegar esse primeiro valor aqui? Bom, é só eu pegar x menos 1, concorda? Então, aqui ele vai começar com 2. Então, se eu fizer 2 menos 1, ele vai dar aqui o vetor de 1 vezes 2, porque eu não quero dobrar. Então, o x menos 1, ele sempre vai estar representando aqui a posição anterior. Então, essa é a sacada desse exercício, né? Eu fazer essa representação do vetor anterior. Por quê? Porque ele vai preencher o vetor de 2. Aí ele vai voltar aqui para cima. Quando ele estiver valendo 3, né? Eu quero o dobro, mas da posição anterior. Então, eu vou executar passo a passo, que eu acho que fica muito mais fácil de vocês entenderem esse exercício. Ó. Então, vamos rodando aqui. Ó. Então, digite o primeiro valor, então vamos supor que eu digite 5. Esse é o meu primeiro valor. E aí, ele vai entrar aqui dentro do laço de repetição. Então, ó, eu tenho a minha posição 1 do vetor, ó, vejam que ele já guardou 5 espaços aqui no meu vetor. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A primeira posição, ó, ela já foi armazenada com 5. Agora, eu tenho que ver a posição 2, que tem que ser 10, certo? Porque 5 vezes 2 vai ser 10. Então, o que vai ser feito? Na hora que apertar F8 e ele executar essa linha aqui agora, o que vai acontecer? O vetor 2, que é o que ele está dentro desse passo, ó, porque o x ele está valendo 2. Então, aqui a gente está juntando o laço de repetição, que foi
das últimas aulas junto com os vetores. Então, o vetor de x menos 1, quanto que é x menos 1? É 2 menos 1, que vai dar 1. Então, quanto que é vetor de 1? Bom, vetor de 1 é 5. Então, ele vai fazer 5 vezes 2, 10. Ó. Foi exatamente o que ele fez aqui. Ó. Posição 2 recebeu 10. Aí, agora, o que ele vai fazer? 10 vezes 2 vai dar 20. Então, como que ele vai fazer isso? Na hora que eu vou voltar para cá, o x vai passar a valer 3. Olha só, x passou a valer 3. Apertei o F8 de novo. Então, o vetor de 3, que é a próxima posição agora, ele vai ser 3 menos 1, certo? Porque x está valendo 3, então ele vai fazer 3 menos 1, que é a posição 2. Quanto que vale a posição 2? 10. Então, aqui, ó, é como se tivesse um 10. 10 vezes 2 vai ser 20. E aí, ele vai executando, né? 10 vezes 20, 20 vezes 2. E aqui, esse segundo para, ele simplesmente serve para fazer a impressão na tela. Então, olha só, conforme eu vou executando, ele vai imprimindo o primeiro vetor, aí ele vai imprimir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? E terminou. Então, comecei com 5, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20, 20 vezes 2, 40, 20 vezes, e 40 vezes 2, 80. Então, ele fez exatamente o que nós programamos, tá? Então, o primeiro laço para preencher, aqui o segredo era eu preencher inicialmente o primeiro vetor e aqui dentro, né, eu pegar sempre a posição anterior vezes 1, menos 1, e aí ele vai fazendo a execução. Então, o primeiro laço para preencher, como sempre no vetor, e o segundo laço aqui para ele imprimir na tela, porque como eu já tinha falado para vocês, o vetor, ele fica armazenado, né, dentro de cada índice, de cada posição que foi, né, o que eu até desenhei para vocês na aula passada. Então, o que é um vetor? Né? Ela é uma variável multidimensional, certo? Então, nesse caso ali, qual o tamanho, né, dessa variável? Então, ele vai ter um vetor que tem vários espaços aqui, ó. Então, ele tem, ó, um espaço, aí ele vai ter o espaço 2, o espaço, né, 3 aqui dentro, aí vai ter mais um espaço, 4, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 espaços. Então, isso daqui é um vetor só, né? Um vetor de quê? De inteiro. Ele recebe números inteiros. Então, conforme ele digita o primeiro valor aqui, por exemplo, 2, os próximos espaços dos vetores, eles vão receber, né, números, o dobro sempre do anterior. Então, ele vai pegando sempre o valor anterior. Então, esse daqui ele tem um índice 1, esse daqui tem um índice 2, esse daqui tem um índice 3, esse daqui tem um índice 4 e esse daqui tem um índice 5. Então, por isso que a gente sempre pegava, né, o vetor anterior menos 1, que é o que nós fizemos aqui, ó, nesse exercício, tá? Então, ele começa com 2, o anterior era 1, então ele vai fazer 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1 e assim por diante, para ir pegando a posição anterior, tá? Então, espero que tenha ficado claro esse exercício. Qualquer coisa, vocês podem ir perguntando aqui nos comentários, no chat da aula, enfim, tá? Para tirar dúvida. Então, esse daqui ficou ok. Vamos para o próximo exercício. Agora, no próximo exercício, ele fala o seguinte, ó. Usando vetor, cria um programa que calcule a média das notas de 5 alunos com 3 notas, ou seja, para cada aluno eu vou cadastrar 3 notas, aí ele vai imprimir na tela a média de cada aluno, porque cada aluno vai receber 3 notas, aí o sistema ele vai calcular a média da turma e a quantidade de alunos que estão acima da média. Então, olha só quantas coisas que esse exercício precisa fazer. Então, eu sei que vai ser 5 alunos. Então, como que a gente vai destrinchando esse exercício? Então, eu tenho 5 alunos, então eu sei que eu vou ter que ter um laço, né, que vai me pedir 5 alunos, 5 vezes. Só que cada aluno tem 3 notas. Então, para cada laço, eu tenho que pedir 3 vezes a nota desses alunos. E aí, depois que eu fizer isso, reparem, ó, isso daqui eu vou fazer dentro de um laço de repetição. Um laço
né, que vai fazer 5 vezes, é um tamanho exato, e dentro do laço, né, eu vou pedir 3 notas, certo? Então, essa é a primeira coisa. Então, um laço com 5 alunos, eu vou pedir 3 notas. Depois, eu vou imprimir na tela a média de cada um desses alunos aqui. Então, para cada aluno aqui dentro desse laço, ainda dentro do laço, eu vou imprimir a média de cada aluno. Só que além da média de cada aluno, eu quero a média da turma inteira, né? Dessa turma de 5 alunos, poderia ser de 5, de 40, de 50, enfim. E por fim, a quantidade de alunos que estão acima da média. O exercício, eu estou pedindo muita coisa, mas vocês vão ver que não é difícil de fazer, tá? Então, ó lá, vamos ver como que ficou a resolução desse exercício aqui. Então, o que eu fiz aqui nesse exercício? Eu criei um vetor de tamanho 5, certo? Que é o que vai receber o nome dos alunos. Então, vou receber o nome de 5 alunos. Depois, eu coloquei mais 3 vetores. Um vetor que recebe a nota 1, a nota 2 e a nota 3 de cada um desses alunos. Eu criei uma média que também tem tamanho 5, porque vai ser a média de 5 alunos, correto? Criei aqui 2 variáveis inteiras e criei 2 variáveis reais aqui para calcular esse exercício. Então, nosso exercício ele vai começar com um laço de repetição aqui, como eu disse para vocês. Aqui eu coloquei tamanho 2 para eu fazer os testes, né? Mas agora eu vou colocar aqui do tamanho que quando eu vou montando o exercício, eu vou criando na forma de teste, tá? Então, agora eu vou fazer esse primeiro aqui, certo? Vou explicar para vocês como que funciona. Então, eu tenho um laço aqui de tamanho 5, então para, e o fim para aqui. Então, para e de 1 até 5. Esse daqui, só mostrando para vocês, eu coloquei aqui propositalmente. Essa setinha ou a palavra D significa a mesma coisa, tá? Aqui no Visual G, então eu posso colocar o sinal de recebe ou o D aqui, que ele entende do mesmo jeito. Então, para I, que é meu contador inteiro aqui, ó, de 1 até 5, faça. Então, eu vou pedir o nome do aluno. O nome eu vou armazenar dentro da variável do vetor nome, e aí eu vou armazenar dentro de I. Por que dentro de I? Porque o primeiro aluno, o segundo aluno, o terceiro aluno, o quarto aluno, o quinto, né? Então, eu tenho que armazenar o nome e nota de todos os alunos. Então, isso vai ficar armazenado dentro de cada índice, tá? Então, eu vou, na verdade, deixar com 2 aqui para eu executar passo a passo e vocês entenderem, né, como que funciona. Então, eu vou fazer de 2 alunos, vou executando passo a passo, quero que vocês observem aqui do lado para vocês entenderem o funcionamento desse exercício. Porque aqui eu fiz a entrada dos alunos e das notas. Aqui eu calculei a média de nota de cada aluno dentro do vetor. Então, esse colchetes aqui com o índice é o que pode confundir vocês um pouco, mas na hora que vocês olharem aqui do lado, acho que vai ficar bem mais claro. E aqui é para eu calcular a média da sala toda, né? Para eu fazer a soma de todas as médias da sala, né? Dessa média de I aqui, para eu saber qual foi o aluno, né? Qual foi o aluno que obteve que ficou acima ou abaixo da média. Então, eu preciso saber, então, para isso eu preciso calcular, né, qual que é a soma de todas as médias aqui da turma, senão eu não consigo fazer. Então, estou acumulando aqui todas essas médias. Então, eu vou executar passo a passo aqui para vocês entenderem. Então, eu vou fazer com 2 alunos só. Então, ó, estou executando passo a passo, ele criou aqui o primeiro vetor, ó, que ele vai receber o nome de 5 alunos. Então, ó, o espaço está vazio, então ele vai esperar ser preenchido. Aí, depois, ele vem aqui, ó, com o vetor que vai receber a nota 1, vai ter 5 espaços, a nota 2 vai ter mais 5 espaços para receber, a nota 3 vai ter mais 5 espaços para receber também. E a média também vai ter 5 espaços, porque é a média de cada aluno. Então, olha só, né, como ficou bem grande aqui essa parte do exercício. Então, ó, então já foi criado todas as variáveis, total zerado, I zerado, soma e média.
E aí ele vai começar a pedir, né, os valores. Então, eu vou primeiro digitar o nome, né, do primeiro aluno. Então, eu vou colocar aqui aluna Cíntia. E aí, a aluna Cíntia, né, já foi digitada, F8. Qual a primeira nota da Cíntia? Bom, a primeira nota, é claro, é 10. Segunda nota da Cíntia, vamos lá, é 10 também. E a terceira nota, né, da Cíntia, ela tirou 10 também. Bom, e aí o que ele vai fazer? Então, ele já recebeu todas as médias. Aqui, ó, a gente pode acompanhar os vetores sendo preenchidos. Aqui é muito importante para vocês entenderem o exercício, vocês olharem aqui, ó. Então, eu preenchi o primeiro nome, ó, que é a Cíntia. Eu preenchi a nota 1 da Cíntia, ó, repare, que é a nota do 1, que é a Cíntia. Aí eu tenho aqui, ó, a N1, deixa eu só voltar aqui, ó, para o começo, né? Então, eu tenho sempre, ó, a N1 da Cíntia, a N2 da Cíntia foi preenchida e a N3 da Cíntia, ou seja, só a posição 1. Então, eu sei que a Cíntia é da posição 1, então ela recebeu 10, 10 e 10. Ainda falta todos os outros alunos serem preenchidos. Então, conforme eu vou indo, ó, por enquanto, a Cíntia já teve a média dela, que foi 10. Então, ó, a média 1 da Cíntia é 10. A soma de todas as médias da turma, por enquanto, né, tá sendo 10. E aí, vamos preencher o próximo aluno. O próximo aluno é o Pedro. Então, o aluno Pedro, eu vou colocar aqui como média para ele. Vou colocar, ele tirou 9 na primeira prova. Ele tirou 8 na segunda prova e ele tirou 7 na terceira prova. E aí, vocês vão ver que foi preenchido, né? Então, eu vou calcular a média do Pedro e a soma. Então, vamos ver preenchido aqui para vocês verem como que ficou. O índice 2 representa o Pedro. Então, o Pedro está preenchido aqui no nome 2. A nota 1 do índice 2 do Pedro foi 9. A nota 2 do índice 2 foi 8. A nota 3 do índice 2 foi 7. E a média do índice 2, que é do Pedro, ó, foi 8. Então, a média da Cíntia foi 10, a do Pedro foi 8. E a média, né, e a soma, por enquanto, dessa turma, que só tem 2 alunos, que a gente está fazendo um teste menor para vocês entenderem, tá dando 18. Então, somou 18 aqui, ó, para isso que serve esse soma. Soma, recebe soma média, mais essa média aqui. O que ele fez? Ele pegou a média da Cíntia, que tem 10, e a média do Pedro, que tem 8. Então, se eu executar passo a passo, ele vai sair desse laço, ó, porque eu só pedi para ele executar 2 vezes, os outros índices não serão preenchidos. Ele fez uma média total aqui, que na verdade é a média da turma. Então, a turma teve média 9. Aí, agora ele vai fazer uma listagem dos alunos. Então, eu só pedi 2 alunos, então eu vou imprimir 2 alunos, ó. Então, a Cíntia teve média 10. Então, ele vai colocar aqui, escreva o nome de... E ele começa com 1. Então, 1 é a Cíntia. Então, ele vai colocar a média da Cíntia, 20 aqui, ó, esses 2 pontos 20, ele tá dando um espaço de 20, tá? Quando eu coloco 2 pontos 20, é para ele dar esse espaço aqui, ó, para ele aparecer escrito média 10. E aí, ele vai imprimir o Pedro agora, ó, imprimir o Pedro, que tá no índice 2 nesse momento, ó, o I passou a valer 2. A média do Pedro foi 8, então o legal do vetor é que ele armazena, ó, a média do Pedro tá aqui, eu posso imprimir em qualquer momento, tá? E aí, ele vai imprimir quantos alunos tem acima da média. Então, temos um aluno acima da média. Então, né, como que ele fez? Como que ele sabe quantos alunos acima da média ele tem? Por causa desse condicional aqui, ó. Se a média, né, desse aluno aqui, que ele está fazendo do índice, ele for maior do que essa média total aqui, que foi calculado, que é a média da turma, então o total recebe total mais 1. Então, esse daqui, ele é responsável
por saber quantos alunos estão acima da média. E aí eu coloquei aqui um escreva fora desse para, onde ele coloca temos o total, que é esse daqui, de alunos acima da média, tá? Que é, qual é a nota acima da média? Aí eu imprimo aqui, ó, média total, tá? Que foi exatamente o que ele colocou aqui no exercício, ó. Temos, né, um aluno acima da média, que tem média 9, ok? Então, e aí eu posso olhar aqui na listagem, ó, que é a Cíntia, né? Que ela tem média acima de 9, ó, porque ela tá com média 10. Tá? Então, ficou desse jeito o exercício. Então, se eu colocar uma turma maior, né, se eu colocar aqui uma turma de 40 alunos, eu não vou colocar porque vai demorar muito para preencher, né, os 40 vetores. Por isso que no exercício, para vocês testarem, eu pedi para vocês colocarem quantos? 5, né? 5 alunos. Então, 5 alunos não fica difícil. Vamos fazer 5 aqui para ver o que vai acontecer, ó. Eu vou trocar para 5. Se vocês quiserem fazer com turma maiores, é só trocar esses aqui e, obviamente, aumentar o tamanho do vetor aqui, tá? Aí o nome, se você for uma turma com 10, aqui vai até 10, aqui vai até 10, aqui vai até 10, aqui vai até 10 e aqui também vai até 10. Eu precisei criar 1, 2, 3, 4, 5 vetores aqui para resolver esse exercício, que ele ficou um pouquinho maior, mas mesmo assim, se esse exercício não fosse resolvido com vetor, ele ia ficar muito maior do que isso, tá? Então, vamos executar esse exercício novamente, ó. Vamos rodar o algoritmo. Então, agora ele vai pedir 5 alunos. Então, eu vou colocar aqui, ó, Cíntia, ela teve 10, 5, 6. Terminei de preencher a Cíntia. Segundo aluno, Pedro, 6, 7, 8. Agora, Alan. O Alan teve 3, 4, tirou 10. Quarto aluno, João teve 2, nota 2, nota 6 e nota 9. 2, Carlos. Ai, não coloquei o nome do Carlos, acabei pulando aqui, mas vou colocar uma nota, vai acabar ficando vazio o nome dessa pessoa. Aí prontinho, ó. Então eu tenho a aluna Cíntia, eu tenho o aluno Pedro, eu tenho o aluno Alan e o aluno João, tá? Então, ó, ficaram aqui com essas médias. Deixa eu só... Eu não tinha parado aqui o exercício da outra vez, ele não executou tudo. Vamos... Deixa eu fechar e abrir ele aqui de novo. Sim. Vai ficar mais claro para vocês, hein? Vamos lá. Muita tela aberta. Visual G. Peraí. Vou tentar fechar aqui. Travou o Visual G. Finalizar. Então, dei uma pausa aqui para abrir de novo o exercício, ó. Então, vamos executar mais uma vez, que ele deu uma travadinha, tá? Então, ó, aluna Cíntia, nota 10, 7, 8, Carlos, nota 5, 6, 7, Pedro, nota 10, Amanda, nota 4, 5 e 9, Jéssica, última aluna, 4, 9 e 9. E aí ele terminou. Então ele mostrou que a Cíntia teve média 8,3, o Carlos 6, o Pedro 10, a Amanda 6, a Jéssica 7,3. Temos 0 alunos acima da média. Peraí. Ó, aqui, como a gente está fazendo com 5 alunos, eu teria que ter trocado a nossa média aqui, ó, dividido por 5 também. Eu acabei esquecendo, como eu tinha feito com 2, ó. Eu esqueci de dividir aqui a média por 5,
tá? Então, por isso que ele não tinha achado. Então, tomar cuidado, né, na hora que a gente for editar aqui o exercício para aumentar, colocar uma turma maior, e não ficar com esse problema. Vamos executar de novo. Gosto até quando acontece esse tipo de coisa, por quê? Porque vocês sabem aonde depois que precisa ser corrigido, tá, gente? Ó, Alberto, 4, 5, 6, Alan, 8, 8 e 9, e o último, Amanda, 9, 9 e 9. Aí agora fechou, ó. Ok. Então, eu tenho aqui a média de 5 alunos, temos 3 alunos acima da média da turma. Então, a média da turma é o quê? 6,43. Então, quem são os alunos acima da média, né? Aí é a Jéssica, o Alan e a Amanda, exatamente, ó. São 3 alunos acima da média. Então, ficou, né? Não ficou muito grande o exercício, mas esse daqui eu acho um dos melhores para vocês entenderem realmente esse conceito, né, de vetor, né, de armazenamento, né, onde eu sei aqui que cabe, eu tenho um nome, então eu sei que o vetor referente o 1, né, tanto aqui, 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 é de uma pessoa só, né, então ele faz referência a Cíntia. O vetor 2, todos os 2 fazem referência a Jéssica, o 3 faz referência ao Alberto, e assim por diante. Então, ele armazena, né, separadamente, é uma das vantagens aqui da utilização do vetor. E se a gente não estivesse utilizando o vetor, esse exercício ele ia ficar gigantesco, tá? Sem a utilização do vetor. Na próxima aula, eu vou resolver os próximos exercícios, só que com base nesse daqui e no outro, né, que eu resolvi com vocês, eu quero que vocês tentem fazer os outros, tá? Então, eu mostrei para vocês aqui o resultado do primeiro e do segundo. E aí, esse terceiro, eu imagino que vocês já vão conseguir fazer sozinhos. Então, ó, cria um vetor com 10 posições, preencha com os valores inteiros, né? E aí, a pessoa, ela vai percorrer esse vetor, que vai ser digitado 10 valores, e ela vai dizer, né? Vai mostrar o valor de cada posição, vai dizer se ela é par ou ímpar e informar quantos pares e quantos ímpares foram digitados. Tá? Então, eu vou mostrar esse exercício rodando para vocês. Eu não vou mostrar o resultado, mas eu vou mostrar ele rodando para vocês verem como que fica, para vocês tentarem fazer sozinhos. Ó, eu tô com o exercício pronto aqui, eu tô tampando o código, mas eu tô mostrando para vocês, pelo menos aqui, os vetores que foram criados. Ó, então, eu criei um vetor com 10 posições, criei um X, que vai ser o meu contador, o laço de repetição, a quantidade de pares e a quantidade de ímpares. Ó, então, eu vou digitar aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3... 4, aí, ok. Então, o que ele fez? Ele percorreu, ó, reparem que cada índice do vetor aqui, ele tem um valor que eu digitei. Aí, aqui ele tá me informando o que é, depois que eu terminei de digitar todos, né, eu tenho um outro laço de repetição aqui que ele imprime na tela mostrando o que é par e o que é ímpar. Vocês já sabem, né, com base nos outros vídeos que eu mostrei para vocês, como saber se um número é par ou se o número é ímpar. Eu tenho que pegar o resto da divisão, tá? Então, 5 ele colocou aqui que é ímpar, 6 é par, 7 é ímpar, 8 par, blá, blá, blá. Então, ele vai indo e aí ele ainda mostra, ó, foram digitados 5 números pares e foram digitados 5 números ímpares. Então, eu quero que vocês tentem fazer esse exercício sozinhos, que isso é tranquilo. O próximo exercício é assim, ó, faça um programa usando o vetor para um desfile na qual terão 6 modelos. Os jurados farão a escolha entre os 6 modelos. Faça um programa onde será perguntado qual candidato você vai votar. Então, a gente vai escolher entre 6 e haverá 10 jurados para votar. Ao final, mostre a porcentagem de votos que cada um obteve. Bom, esse daqui, ele é um pouquinho mais complicado, não mostrei nenhum ainda nesse estilo para vocês, então eu vou mostrar como que eu fiz esse, tá? O dos votos. Então, olha só, né, como que a gente vai fazer esse exercício dos votos.
Então, já deixei ele prontinho. Esse daqui, o legal é que ele usa os 3 laços de repetição. Eu fiz ele utilizando os 3 laços de repetição que nós já aprendemos, que é o para, o enquanto e o repita. Então, vou mostrar o resultado. Ó, então, eu criei aqui uma variável modelo, porque eu tenho 6 modelos que vão desfilar. Eu tenho aqui o percentual de votos que cada modelo vai receber dentro de um índice, igual dos alunos lá que tinham, um contador e um inteiro. Quem quiser tentar fazer sem olhar, gente, é melhor, porque vocês estão treinando o raciocínio lógico de vocês. Então, se quiser tentar fazer sem olhar, melhor ainda, tá? Então, ó, eu tenho aqui o repita e o até. Então, quantas vezes esse laço vai ser executado? 10 vezes, porque é o tanto de jurados que eu tenho para votar. Então, aqui dentro do repita, ó, começa com repita até que o meu contador seja maior que 10. O meu contador é que ele está iniciando com 1, e a cada vez que ele termina essa operação, ó, o contador recebe contador mais 1. Para quê? Para ele ir aumentando. Então, esse conte aqui, ó, ele simplesmente serve como contador do meu laço de repetição. Então, eu já começo limpando a tela, já vocês vão entender por quê. Aí, aqui, ó, votação jurado 1. Sua modelo escolhida é... Então, ele vai escolher aqui entre as 6 modelos e ele vai ler o I. O I é o voto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, o I vai ser o índice de cada modelo. Enquanto, aí eu coloquei esse enquanto, caso o jurado digite um número que não vale. Qual é um número que não vale? Um número menor que 1, que é um número negativo, 0 ou negativo, ou um número maior que 6. Então, enquanto o jurado ele digitar um número menor que 1 ou um número maior que 6, ele vai ficar falando, olha, digite uma modelo válida. Escolha, né, entre esses valores aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e aí se a pessoa digitar o valor correto que está aqui dentro, leia aí. Aí, se ele digitar um valor que seja fora disso daqui, aí sim ele continua a votação. Ok, o jurado escolheu um número válido, então o índice da modelo aqui, ele vai receber a modelo mais 1, ou seja, ele vai contar o voto de cada modelo. E aqui, ó, é dentro do índice, então se eu digitei modelo 2, então o modelo 2 que vai contar, ó, modelo de I. Se eu digitei 3, a modelo 3 é que vai somar. Se eu digitei 4, a modelo 4 que vai somar e assim por diante. E aí o percentual, né, a porcentagem aqui, ela vai ser a modelo, o índice da modelo que está nesse momento, dividido por 10, por que 10? Porque são 10 votos vezes 100. E aí ele vai pegar o percentual e vai armazenar aqui, ó, dentro do índice de cada modelo. Então, e aí aqui no final eu só imprimo a nota de cada uma. Então, olha só que legal esse exercício sendo executado. Então, ó, ele foi... Então, inicialmente ele já criou aqui as 6 modelos, criou 6 percentuais. E olha só, ele entrou aqui dentro do repita, ele vai pedir o voto, né, do primeiro jurado aqui. Eu vou digitar um valor inválido para vocês verem que ele vai entrar aqui dentro, ó. Vou digitar 7. Não existe 7. Então, ó, ele entrou aqui no enquanto, tá? Por quê? Porque não existe 7. E aí ele vai lá, ó, digite uma modelo válida, escolha entre esses valores e ele fica esperando. Se eu digitar 9, que continua não sendo um valor válido, ele vai pedir de novo, ó, digite uma modelo válida. E aí ele não preenche nada ainda, ó. A partir do momento que eu digitar um valor válido, por exemplo, eu vou digitar a modelo Rafaela aqui, que é a 1. Eu digitei 1, ok. Aí a modelo de 1 aqui, ó, a Rafaela vai receber um voto. Então, olha aqui, ó, o que vai acontecer. A Rafaela recebe um voto. Então, ó, porcentagem. Então, ela já tem 10% de voto, ó, já apareceu aqui, 10. Porque ela tem um voto de 10, certo? Então, ó, já tem 10% do voto, que é isso que a gente está contando aqui, ó, porcentagem de I, né? Que é a da... Vou aumentar aqui, ó, pra vocês verem, que é a modelo 1. Então, qual a porcentagem da modelo 2? É 0 ainda. E aí, eu vou continuar executando e vou voltar na próxima modelo. Agora, eu vou colocar valores válidos, porque vocês já viram a função desse enquanto aqui, ó. Então, eu vou colocar modelo 2. Vou botar na modelo 2 agora, que é a Carla. Então, ó, vão ver aqui que a modelo
2 vai receber um voto, ó. Nesse momento, acabou de receber um voto a modelo 2. Ela tem 10% dos votos também. E aí eu vou votar de novo. Aí eu vou votar de novo na Rafaela, que é a modelo 1. Isso foi outro jurado. Aí F8, né? Ele foi. Então, ó, a modelo 1 recebeu mais um voto e ela já tá com 20% dos votos. E assim por diante. Tá? Então, eu vou votar na modelo 6 agora. Pulei. Então, continua. A modelo 6 acabou de receber um voto, ó. Recebeu um voto. A modelo 6. O percentual vai receber aqui 10%, ó. Ela tem 10% dos votos e continua. Então, vou votar na modelo 5 agora. Eu vou colocar todos os próximos votos para modelo 5, para vocês verem como que vai ficar, ó. Vamos colocar todos os votos para modelo 5 agora. Vai executar 10 vezes, ó. Então, repare que a modelo 5 já está com 3 votos, ó. 30% dos votos. Vamos ver se essa lógica está certa, ó. Modelo 5. Modelo 5. O laço ele só vai executar quando ele passar a valer 10, ó. 10 aqui. Então... Ai, botei na modelo 6, tudo bem, não tem problema. Ó, agora ele vai sair. Reparem que o conte está valendo 10. Ele vai sair do laço, porque todos os votos já foram computados. Aqui, ó, ele saiu do laço. Então, ó, ele saiu do laço, ele vai limpar a tela agora. Acabou de limpar a tela e vai fazer a impressão das 10 modelos. Ó, modelo 1 tem 20% dos votos, modelo 2, 3, 4, 5. Olha só que legal que dá pra gente fazer com vetores. É uma das partes mais interessantes da lógica de programação. Tá? Modelo 1 tem 20%, a modelo 2 tem 10%, a modelo 5 tem 50% dos votos e a modelo 6 ficou com 20% dos votos, ó. A modelo 3 e 4 não foi votada, não foi preenchida, ó, nem no percentual, nem aqui. Então, gente, muito legal como que isso é feito, tá? Então, esse, né, é o outro exercício. E o próximo, qual que é? Bom, o próximo exercício eu vou mostrar ele também já rodado aqui, ó. Não vou mostrar o resultado, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Quero que vocês pensem. Esse é um exercício muito comum cobrado por aí, né, sobre vetores, que é para fazer a ordenação de vetores. Então, crie um vetor de 10 posições, preencha com valores aleatórios. Valores aleatórios eu já mostrei para vocês que é com a função range lá da Mega Sena, que ele gera aleatórios de 1 a 100. Mostre o vetor que foi gerado na tela. Então, vai ser bem parecido com não com o palpite lá da Mega Sena, mas vai ser bem parecido com os números sorteados da Mega Sena, só que depois, no outro laço, ele vai ter que ordenar o vetor. Então, como que ordena, né, esse vetor? Então, eu quero que quando executar, ele vai ficar, ó, o vetor ele foi preenchido aleatoriamente aqui com as 10 posições, e na segunda impressão do laço de repetição, eu quero que ele ordene, ó, porque ele mostrou o vetor totalmente desordenado. Depois eu quero que ele coloque do menor para o maior. Para ele colocar do menor para o maior, vocês vão ter que ver, tá? O vetor posição 1 é maior que o vetor posição 2? Se o vetor 1 for menor ou maior que o vetor 2, eles vão ter que trocar de posição. Então, o vetor 1 vai receber o valor que está dentro do posição 2. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Só que cuidado na hora que vocês forem fazer essa troca. Na hora que vocês forem fazer essa troca, vocês têm que ter uma variável que armazena o valor temporariamente. Eu vou acabar mostrando esse exercício aqui, porque eu ainda não fiz esse tipo com vocês, ó. Então, vai ficar assim, ó. Então, eu tenho o primeiro vetor aqui, que ele gera aleatoriamente, né? Então, coloquei aqui, ó, um laço de 1 até 10, então são 10 valores, e ele vai pegar valores sorteados aqui num range de 100, tá? Então, ele vai pegar de 0, né, a 99 mais 1 aqui, então vai ser de 1 a 100.
E aí ele vai escrever esses 10 valores sorteados na tela. Na hora de ordenar, ele vai ficar um laço dentro de um outro laço. Por quê? Porque ele vai fazer uma comparação. Então, ele vai pegar o primeiro valor, que ele está de 1 até 9, e vai comparar com todos os outros, tá? Então, ó, eu vou pegar. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, no pente. Vou tentar... Não, aqui não, peraí. Cadê o pente? Aqui, achei que estava aberto. Então, nesse início, às vezes fica mais fácil de entender. Eu tenho um vetor aqui desse lado, certo? E eu tenho um vetor aqui desse outro lado. É o mesmo vetor, só que eu quero comparar. Só que aqui ele está fazendo um laço dentro do outro, por quê? Porque eu preciso comparar o primeiro valor. Ó, eu vou fazer de um tamanho menor aqui, só para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4. Então, vamos supor aqui que eu digitei 4, 5. Aí, aqui eu digitei 7. Aqui eu digitei 1. E aqui eu digitei 4. E eu quero ordenar esse vetor de forma que fique 1, 4, 5 e 7. Essa é a ordem correta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 5 aqui e eu tenho que comparar ele com 7, com 1 e com 4. Então, eu vou ver 5, né? 5 é menor que 7? Se isso for verdade, não vai acontecer nada, certo? Agora, 5 é menor que 1? 5 é menor que 4? É isso que eu tenho que comparar. Então, eu tenho que comparar essa primeira posição com essa e com essa. Tá? Então, que é o que está sendo feito no exercício aqui. Só que essa posição aqui, 7, ele está no índice 2. Então, eu tenho que comparar o índice 1 com o índice 2. O índice 2 é só fazer 1 mais 1, né? Que vai dar o 2 aqui, que é o que nós estamos fazendo nesse exercício. Olha só. Peraí, deixa eu abrir. Foi o último aberto, ó. Então, eu tenho um condicional aqui dentro. Então, ó, eu tô pegando a primeira posição, que o meu vetor tem 10, né? Então, eu tô pegando o valor 1 e eu vou comparar com todos os outros. Todos os outros aqui eu chamei de y, que ele vai de x mais 1. Por que x mais 1? Porque eu não vou comparar ele com ele mesmo, eu vou comparar com o próximo, tá? Então, eu vou comparar, se ele estiver no índice 1, eu vou comparar ele com o índice 2. Se eu tiver no índice 3, eu vou comparar ele com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9. Se eu tiver com o índice 6, né? Se eu tiver aqui, ó, no índice... Aqui, eu vou comparar, ó, tem o índice 1. Aí, você sempre tem que lembrar o que é índice e o que tá guardado lá dentro, ó. Esse é o índice 1, esse é o índice 2, esse daqui é o índice 3, esse daqui é o índice 4, tá? Então, eu tenho que comparar o índice 1 com 2, com 3 e com 4. O índice 2, depois, eu vou comparar com 3 e com 4, né? O índice 3, depois eu vou comparar com 4, só que esse vetor é de 10 posições. Então, por isso que eu vou somando mais 1, sempre aqui, ó, dentro desse. Então, por isso, mais 1, comparar a posição. Estou dizendo, de 1 até 9, para eu ordenar o meu vetor. Tá? Então, vou fazendo sempre com o próximo. Então, ó, se o vetor de x, que é esse daqui de cima, ele for maior que o vetor de y, se a posição 1 for maior que a posição 2, que é isso que ele vai fazer na segunda vez, troca. Então, a troca, ela vai receber o valor de vet de x, para ele ficar guardado aqui na troca. Aí, o vet de x, ele vai receber o que tiver dentro do vet de y, né? Então, eles vão trocar e depois o y vai receber o que está no valor da troca. Então, essa daqui é uma variável auxiliar que a gente fala, tá? Então, ela é uma auxiliar. Ela serve para guardar um valor temporário. Por quê? Para eu poder fazer a troca, tá? Então, eu sei 5 é menor que 7, né? Seria a pergunta que ele faria aqui, ó.
5 é maior que 7? Não, não é verdade. Se 5 não é maior que 7, não vai acontecer nada aqui dessa primeira vez. Aí depois o que ele vai fazer? Ele vai fazer o 5, ele vai comparar com o próximo, que é com 1. 5 é maior que 1? É, 5 é maior que 1, então eu tenho que trocar esses dois aqui de posição. O 5 tem que vir para cá e o 1 tem que vir para cá. Só que eu tenho que guardar esse 5 aqui em outro lugar para eu poder fazer a troca, né? Então, por quê? Porque se eu apagar ele simplesmente daqui, eu dizer que essa posição ela recebe 1, o 5 vai sumir. Então, eu preciso guardar esse 5 aqui numa variável auxiliar só para eu poder fazer a troca. Aí, o que vai acontecer? Aí, né, eu guardei ele na auxiliar e aí eu vou dizer que a posição de 1 aqui, né, ela vai receber esse 1. E a posição de 3, ela vai receber o que tiver dentro da troca. Então, eles vão inverter um com o outro, que é isso que a gente está fazendo nesse exercício, tá? Então, ó, essa é a variável auxiliar, aí o vetor de x, que é o que eu estou olhando, né, que é a primeira posição, que é a posição 1 que eu começo, ela vai receber o vetor de y, e o vetor de y vai receber o que tiver dentro de troca aqui, que é o que tiver guardadinho. E aí ele vai fazer isso com todos os valores, todos. Vai fazer com índice 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10. Beleza. Comparei o primeiro com todos os outros. Agora eu vou comparar o segundo índice, né? O segundo índice a ser comparado é o 7. Aí eu vou comparar, aí ele já vai ter trocado, né? Então aqui não vai estar mais 5. Deixa eu só... Então, aqui, ó, não vai ter mais 5, porque ele vai ter trocado. Então, aqui vai estar 1, e aí o 5 veio para cá. Certo? Isso na primeira rodada do laço de repetição. Então, ele fez a troca. Aí, depois, quando ele comparar o 1 com o 4, ok, também vai ficar na mesma posição. Aí ele vai olhar o 7. Então, eu tenho que garantir que esse daqui seja o menor número que todos os outros. Então, já garanto, ó, 1 é menor que 7, que 5 e que 4. Aí eu vou verificar o 7. Então, o que eu vou fazer? Esse daqui já é a segunda posição, né? Então, eu não posso comparar o 7 com 2, eu vou comparar o 7 com o índice 3. Então, por isso que eu tenho que somar mais 1. Então, eu vou comparar 7 é maior que 5? É. Então, eles vão ter que trocar de novo, né? Aí depois eu vou comparar, né, com o 4 e assim por diante, tá? Então, é isso que está sendo feito aqui nesse laço de repetição. Parece confuso, mas quando vocês forem executando passo a passo, aí vocês vão ver isso acontecendo, tá? Eu vou criar um vetor com tamanho menor, criar um vetor com tamanho 3 aqui para vocês entenderem, tá? Vocês vão ver ele sendo rodado agora, ó. Vou executar passo a passo. Ó, então ele começa, né? Ele vai sortear 3 valores, ó. Sorteou 3 valores. Acabou esse primeiro laço. Aí ele vem para o segundo laço de repetição, ó. Então, ele vai comparar o primeiro x aqui, que é o 87, certo? Então, ó, x de 1. Qual que tá na posição 1? É o 87, tá? Então, ele vai, e o y vai passar a valer 1 mais 2, nesse momento, ó, que é a posição 2, ó, o y vale 2, então ele vai comparar 1 com a posição 2, 87 com 28. Na hora que ele comparar, 87 é maior que 28? Sim. Aí o troca vai receber o x, ó, o troca recebe o 87, aí o vetor de x, né, que o x está valendo, é 1, né, então o vetor de 1 vai receber o 28 agora, ó, ele recebe o vetor de x, então olha só, ele recebeu o 28, e o vetor 2 vai receber o troca, que é o 87, ó, é isso que vai acontecer, ó, inverteu, trocou aqui, ó, ele já trocou a posição, e aí agora ele vai perguntar de novo, né, então ele vai comparar o vetor
de x. Quanto está valendo o vetor de x agora? O vetor de x, que é 1, está valendo 28. Né? Então, ele vai comparar o 28 com o 56, só que o 28 já é menor que o 56, então ele não vai entrar aqui dentro, ó, e ele vai sair do laço de repetição, porque ele já vai estar na ordem. Então, já ficou na ordem 28, né? Aí, ó, ele vai rodar aqui 28, 56 e 87, tá? Porque ele já tinha invertido os dois, tá? Então, na verdade, ele trocou só a posição 2, né? O 28 ele não mexeu mais, mas depois ele comparou o 56 com o 87 e aí fez a troca. Então, ele ordena o vetor. Os outros ficaram vazios porque eu não fiz ele tão grande, tá? Fiz ele menorzinho para vocês entenderem, né, essa questão da ordenação. Então, o segredo aqui é a variável auxiliar, para ficar guardada enquanto eu não faço a troca, para fazer a ordenação de um valor com o outro, ok? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, por isso que eu fiz, né, esse exercício menorzinho, né, para ele ir fazendo a comparação, né? Então, ele fez aqui a primeira, aí depois ele comparou 87 com 56 e trocou de novo, tá? Ó, porque ficou 87, 28, 56. Aí ele inverteu aqui, ó, 28 com 87. Só que 87 ainda era maior que 56. Então, ele precisava trocar a segunda posição ainda, por isso que ele demorou mais um pouquinho, tá bom? Então, é isso. Façam esses exercícios, tá? Façam todos eles. Esses exercícios vai ser para entregar na próxima aula, tá bom? Então, são 5 exercícios só, resolvi todos com vocês, só um que não, mas esse daqui vocês têm vários exemplos já dele funcionando, espero que vocês consigam fazer sozinhos, tá bom?